Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Você que está chegando agora, não deixe de deixar o seu gostei, seu like, aqui para nós. E nós estamos aqui, meus caros amigos catequistas. Agora nós vamos entrar no catequese ponto a ponto. Nós vamos hoje, então, ao primeiro ponto, né? Hoje nós vamos tratar do tema sobre o número 1 do Catecismo da Igreja Católica. Nós vamos tratar deste tema muito bonito, ou seja, qual o tema do ponto número 1 do Catecismo da Igreja Católica? Primeiro ponto, ou seja, o Catecismo começa com o quê? Nada mais, nada menos com uma resposta para uma pergunta que tira o sono de muita gente. Talvez você já se perguntou isso, talvez os seus catequizandos, talvez alguém da sua família, seus amigos, já fez a pergunta: qual a finalidade da vida humana? Por que estamos aqui? Por que somos o que somos? Por que estamos nesse mundo? Por quê? Qual a finalidade da vida humana? Bom, vamos ao texto do primeiro item do Catecismo da Igreja Católica, que está dentro de uma temática chamada A Vida do Homem é Conhecer e Amar a Deus. Isso já dá um caminho para a resposta para o nosso primeiro ponto, primeiro ponto de reflexão sobre essa temática. Ou seja, ponto número 1, Catecismo da Igreja Católica. Deus, infinitamente perfeito e bem-aventurado em si mesmo, em um desígnio de pura bondade, criou livremente o homem para fazê-lo participar de sua vida bem-aventurada. Eis porque, desde sempre e em todo lugar, está perto do homem. Chama-o e ajuda-o a procurá-lo, a conhecê-lo e amá-lo com todas as suas forças. Convoca todos os homens dispersos pelo pecado para a unidade de sua família, a Igreja. Faz isso por meio do Filho, que enviou como Redentor e Salvador, quando os tempos se cumpriram. Nele e por ele, chama os homens a se tornarem, no Espírito Santo, seus filhos adotivos e, portanto, herdeiros de sua vida bem-aventurada. Olha que coisa linda! Nós vamos encontrar isso no número 1 do Catecismo da Igreja Católica. Ou seja, e qual o afirmamento desse primeiro ponto? Qual a fundamentação real dessa argumentação? Ela é muito mais simples do que se imagina. Ela é muito mais tranquila do que se pensa. A argumentação reflete uma visão teológica católica sobre a finalidade da vida humana, que é conhecer e amar a Deus. Eu, um dia, chegando no Hospital da Beneficência Portuguesa, no Rio de Janeiro, eu vi uma frase muito interessante. Estava escrito assim: é fácil viver sem Deus, é cruel, é desumano morrer sem Ele. E o primeiro ponto do catecismo toca exatamente nessa questão. Qual a finalidade da nossa vida? Da minha vida enquanto ser humano? A resposta é simples. É conhecer e amar a Deus. Dele viemos, nele estamos, nele nos movemos e para ele voltamos. Então nós vamos analisar o fundamento dessa perspectiva com base em princípios teológicos católicos. Vamos citar contribuições de teólogos e de estudos e de documentos da Igreja Católica para entender bem o que é isso. Como entender esse conhecer e amar Deus como finalidade? Ou seja, por que o homem foi criado? Criado para participar da vida bem-aventurada de Deus. Meus caros colegas catequistas, se os senhores estudassem, tirassem um tempinho para estudar todas as teodiceias da humanidade, se os senhores tirassem um tempinho, um dia,
para estudar a história das religiões, os senhores iam ver que o fato Israel, povo de Deus, ele é miraculoso por si só. O maior profeta da Sagrada Escritura é o povo de Deus, porque é um povo que é convidado a fazer experiência do seu Criador. Nenhuma das teodiceias, nenhuma das histórias dos povos antigos coloca o homem no centro como expressão maior de um ato de amor de seu Criador. Eu li muitas teologias, muitas teofanias, muitas histórias da origem do homem, e me dei conta de que nenhuma delas está à altura da humanidade. Por quê? Porque ora o homem era escravo de seus medos, de suas angústias, ora o homem era apenas alguém que foi criado para ajudar, para carregar. Essas, de fato, parece que são umas historinhas que de tempos em tempos elas voltam, né? Agora está muito em moda aí os Anunnakis, os povos que vieram de outras galáxias, que reduzem o homem a um nada. A um indivíduo que foi feito meramente para construir coisas, fazer coisas, montar coisas, descobrir coisas, mas que não leva em conta a dignidade do ser humano na sua relação íntima, intrínseca com o seu Criador. A criação, para participar da vida em Deus, é algo inédito da tradição da teologia revelada na Sagrada Escritura. É a ideia de que Deus cria o homem para fazê-lo participar de sua bem-aventurança. É uma concepção central da nossa teologia. É uma concepção central da nossa maneira de ver o mundo. Essa criação não coloca Deus como um ser negativo, mas um ser positivo. Essa criação é vista como um ato de bondade divina, onde Deus concede ao homem a oportunidade de compartilhar plenitude e perfeição. Ah, mas o homem sofre. O homem decaído sofre, mas essa não é a sua constituição original. Santo Agostinho é alguém que, até mesmo de maneira poética, ele vai exemplificar isso numa frase do livro As Confissões, da sua obra As Confissões. Santo Agostinho, esse influente teólogo católico, ele abordou a natureza da criação em suas obras, enfatizando uma relação íntima entre Deus e o ser humano. Nas suas Confissões, Agostinho explora a ideia de que o coração humano está inquieto até encontrar descanso em Deus, sugerindo que essa busca de Deus é intrínseca no ser humano. Ou seja, tu estavas dentro de mim e eu fora de ti, e meu coração está inquieto enquanto não repousar em ti. Estou citando o livro das Confissões. Então nós somos chamados por Deus a procurar a Deus e ao seu amor. A afirmação de que Deus está sempre perto do homem, chamando, ajudando, procurando, conhecendo, amando, é fundamentada na revelação divina e na compreensão da ação de Deus na história do homem. Se nós olharmos do Gênesis ao Apocalipse, o que Deus mais fez é se colocar ao nosso lado, se colocar diante de nós para que em Cristo, e aí é algo bonito da Eucaristia, né? Para que em Cristo Ele fizesse com que nós experimentemos algo, é se colocar nele, com Ele. Santo Agostinho dizia, ao apresentar a espécie consagrada, contempla o que sois, recebe o que és. O homem, quando
deixa a Eucaristia, deixa o corpo eucarístico, ele tem uma experiência de céu. É Deus mergulhando nele e ele mergulhando em Deus. Essa maneira de compreender, ela é própria do catecismo da Igreja Católica, fomentado pelas Escrituras e por toda a tradição da nossa fé. O teólogo contemporâneo Papa Emérito Bento XVI, na sua encíclica Deus Caritas Est, Deus é amor, ele explora a natureza do amor divino, como esse amor é manifesto no chamado de Deus aos seres humanos para que o busquem, o amem. E isso nada mais é do que uma convocação à unidade da Igreja. A ideia de que Deus convoca todos os homens dispersos pelo pecado para a unidade de sua família, a Igreja, é uma expressão de uma missão redentora de Cristo que se estende a cada um de nós cristãos. Um cristão que não busca criar um ambiente melhor onde está, não é um cristão saudável. Karl Rahner, na obra A Teologia do Povo, ele explorou essa dimensão eclesial da fé, destacando que como que a Igreja é um meio pelo qual Deus reúne a humanidade dispersa para participar de sua vida bem-aventurada. Ou seja, somos chamados à filiação por meio do Filho, na ação do Espírito Santo. A ideia de que Deus chama os homens a se tornarem seus filhos adotivos por meio de Jesus Cristo, no Espírito Santo, fazendo-os co-herdeiros de sua vida bem-aventurada, é ela que está enraizada. Quando uma criança é batizada, aquilo é indelével. A marca do pecado foi apagada. Ele é herdeiro do reino de Deus em Cristo. É outro Cristo. Ele tem graça, ele tem paz, ele tem esperança, mas ele também tem um mundo de sacerdote, profeta e rei. Por quê? Porque ele é templo do Espírito Santo. É disso que fala o número 1 do Catecismo da Igreja Católica. É este o tema central. São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, ele aborda a relação entre a Trindade e a salvação humana. A salvação humana não é a vontade de um, mas é a vontade de um todo. É a vontade deles. Pai, Filho e Espírito Santo. A salvação humana, ela é uma ação redentora de Cristo, na ação do Espírito Santo, por vontade do Pai. E os crentes são tomados por tudo isso nessa ação trinitária e inseridos na filiação divina. Que nós nos tornemos filhos de Deus é um ato de vontade de Deus, mas não de um Deus impalpável, intocável, intangível, incompreensível. Um Pai, um Filho e um Espírito Santo. Ou que Santo Agostinho também vai dizer, o amante, o amado e o amor. Não existe o amante sem o amor. Não existe o amante sem o amado. E não existe o amado sem o amante. E não existem ambos se não existe entre eles amor. Essa é a realidade que nos faz. Essa argumentação, ela é consistente com a tradição teológica católica. Esse é o primeiro ponto do catecismo da Igreja Católica. É disso que estamos falando. O primeiro ponto do catecismo da Igreja Católica responde àquela pergunta: quem somos? Nós somos homens, criados por amor de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. E um homem nunca será um homem perfeito, feliz, realizado, pleno, quando não buscar a Deus. E quando não buscar esta redenção por meio de Cristo. E quando não quiser participar da vida divina por meio do Espírito Santo no meio do seu povo. Diversos teólogos católicos contribuíram muito para o desenvolvimento e a articulação desse conceito ao longo da história. Mas ele é simples. Fomos feitos por amor, para viver o amor entre nós,
até que esse amor se expanda até chegar à casa do Pai. Este foi o Catequese Ponto a Ponto de hoje. Estudamos o primeiro ponto, agora vamos para o segundo. Até o próximo vídeo, fiquem com Deus. Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos, dentro do projeto Catequese Ponto a Ponto. Catequistas, até o próximo vídeo, fiquem com Deus.